Olá, meu nome é Cavalcante, faço parte do time de transformação digital do SDLP do DCE e venho apresentar o ASA. Então, o objetivo é apresentar a automatização da análise do uso do espaço aéreo. Para isso, seguiremos esse objetivo. Tá? Então, o cenário atual, o cenário desejado, o workflow ASA, a classificação de áreas do espaço aéreo, as áreas flexíveis, os elementos estruturantes, uma abordagem administrativa, o impacto das normas e um planejamento de implementação. O que é que temos hoje como um cenário atual? Hoje temos as regras, né? Então, tanto para a parte do uso do espaço aéreo como um todo, tá? Coloco em destaque aqui as regras referentes à parte de drones, né? de uso de solicitação de voo de drone, assim como na parte de construção civil, né? De objetos projetados no espaço aéreo e cadastro de aeródromos. Então, temos hoje regras que define planos básicos de zona de proteção, no-fly zones, que diz como é que o espaço tem que ser, né? Não tem como eu vou estruturar esse espaço. Então, são regras que se atualizam e que, em geral, a modificação, né, da automatização gera a modificação da norma e daí uma necessidade de mudança de norma também afeta na parte de sistema. Hoje temos dados estruturados, tanto referente ao no-fly zone, tá? Então, para aeródromo e heliponto. E eles vêm da onde? Eles vêm de dados do ICA, tá? do banco do ICA, assim como do CISAGA. Temos hoje plano básico de zona de proteção de aeródromos, auxílios e helipontos publicados. As no-fly zones, né, que estão, né, que fazem uma relação aí de área e tempo, definidas pelo SARPAS. Então, inclusive, temos áreas. É possível criar áreas de restrição lá no SARPAS relacionadas ao tempo. E já temos um motor de análise aqui, em que vários voos eles são analisados, né, diariamente a partir desse motor de análise. Que, por mais que não seja novidade, né, cada passo que a gente dá, a gente aprimora esse motor para que ele se ajuste melhor à necessidade do Estado, às normas, à necessidade do usuário. Então, qual é o cenário desejado, né? É a gente trabalhar com uma relação espaço-tempo, tá? Então, que eu não imponha uma restrição mais do que o necessário, mas que a minha restrição ela gere segurança. Uma separação, tá, dos dados administrativos e operacionais, né? Então, a gente vai falar um pouco aí sobre a Lei Geral de Proteção de Dados, né, para que a gente possa separar e possa garantir que o dado, a informação pessoal fornecida pelo usuário, ela seja controlada observando essa Lei Geral de Proteção de Dados. Tá? A padronização na análise do uso do espaço aéreo, e daí a ferramenta, né, ela auxilia bastante nisso. Priorização na automatização, então eu posso ir automatizando de forma gradativa partes do espaço aéreo. Então, automatizo só a parte de drone, só a parte de OPEA, depois só a parte de solicitação de espaço aéreo condicionado. A integração de dados, de forma que o dado que assista ao operador, ao analista na parte de objetos projetados no espaço aéreo, possa também servir ao analista que pega solicitações de pedido de paraquedismo, de solicitação de voo de drone. Daí começam a criar novas posições e uma mudança geral no cenário nacional. Tá? Então, posições e funções tanto internas para análise no DCEA, quanto de forma externa também, que a gente vai ver o surgimento do EcoTM. Então, a gestão de catálogo de dados do DCEA. Então, o que seria esse ASA? Né? O ASA ele vem para auxiliar nessa análise do uso do espaço aéreo como um todo, pegando dados de sistemas credenciados. Então, o que seriam esses sistemas credenciados? Né? Então, exemplo dele seria o SARPAS, GDMET, CISAGA, SD, SWeb. Então, o SARPAS é um sistema credenciado, integrado ao ASA, e hoje ele já está integrado. Então, uma parte tanto da análise automática quanto da análise manual do SARPAS é feita na tela do ASA. Então, hoje a gente já consegue ver essa integração. Caminhamos e evoluímos para que essa solicitação também ocorra através da interface do ASA.
facilitando uma padronização do usuário, né? Então ele não vai entrar em cada sistema e ver uma forma diferente de solicitar o espaço aéreo, né? O uso do espaço aéreo. Ele vai conseguir, de certa forma, ter uma curva menor de dificuldade aí para a utilização da ferramenta. Então a padronização ela vem com grande ganho e quem traz essa padronização seria o ASA. Então, entra a parte do ASA Mobile, então vou estar lá em campo, estou querendo fazer uma solicitação, eu consigo fazer isso através do celular. Então, hoje isso já é uma realidade para o analista, em que o ASA ele funciona muito bem no celular e é possível, inclusive, fazer análises através de mobile. Então, para que isso ocorra aqui, a gente seguiu aqui, ó, para que seria esse workflow, né, essa parte todinha de credenciamento, de solicitação, cada uma das partes do ASA, né, então, o que é o ASA Map, que seria a interface, vou mostrar na prática aí para vocês. O gerador automático de desenho, então, tanto geração de planos básicos de zona de proteção, quanto de no-fly zones, de aerovias, tudo gerado lá pelo alto, tá? A parte das feições e tratar isso, né, como um dado GIS, então não ter só o polígono, estar relacionado ao polígono ter dados estruturados, tabelas, informações. O ASA alto, então, que seria, né, não unicamente apresentar a imagem disso no mapa ou num polígono, num arquivo já referenciado, mas também fazer essa análise automática. O ASA ele tem a parte administrativa, que trata de credenciamento, de criação de contextos, de como ele vai funcionar. A parte do ASA Mobile, que seria para celular, tudo. E o credenciamento. Então, seguindo aqui, ó, para que isso ocorra, algumas mudanças elas são importantes, e estamos discutindo bastante isso lá no DCE, no SDOP, da criação e aplicação de uma matriz de classificação de áreas, tá? Então, vou poder dizer se uma área é permanente, é temporária, é fixa, é de uso exclusivo, perigosa, proibida, restrita, se pode ser compartilhado. Então, exemplo, eu posso ter um ou mais drones voando na mesma área. Então, o que é que eu consigo colocar dentro da mesma área que não afeta a segurança, tá? Como é que seriam essas áreas, né? Então, eu tenho uma área que é para voo de drone, o que é proibido drone, que é uma área militar, um exemplo, a área em cima de um presídio. Então, tudo isso está dentro, né, e é coberto por uma matriz em que auxilia a automatização do uso do espaço aéreo, definindo qual é o equipamento e qual é o objetivo daquela área. E aí, um ponto interessante, né, é que quando a gente começa a tratar desse jeito, entra a relação do tempo é muito forte, né, então eu posso ter uma área que de manhã eu estou voando paraquedismo, de tarde um drone, não vai afetar. E ao mesmo tempo eu consigo definir uma capacidade, então eu consigo pegar e dizer, essa área em cima desse lago vai ser para um voo recreativo de drone, mas ali só suporta 5, 10, 15 drones ao mesmo tempo. Com isso tudo a gente consegue começar a falar sobre o uso flexível do espaço aéreo, tá? Então seriam áreas pré-aprovadas, facilitaria bastante o uso do espaço aéreo, tá? Em que a pessoa poderia, um pouquinho antes, né, algum tempo que vai ser definido em norma, da utilização da área, chegar lá e ativar ou não, para evitar casos em que a pessoa perde uma área e não utiliza. Então, é comum, né? A pessoa faz uma reserva de 6 meses para voar todo dia, mas só voa uma vez por semana, 2 vezes por semana. E como ele pediu, de certa forma ele reservou aquele espaço aéreo, inviabiliza que outras pessoas utilizem aquele espaço aéreo. Então, avançando aqui, a gente consegue falar em relação aos elementos estruturantes do espaço aéreo. Então, eu vou poder falar dos aeródromos, a cabeceira de aeródromo, elevação do aeródromo, elevação da cabeceira, terminais, CTA, jurisdição de FII, setorização, aerovias, né? Então, tudo isso vai poder se orquestrar, né, de forma que, um exemplo, uma ativação de uma área que possa interferir numa aerovia, desative a aerovia de forma automática e vice-versa. Então, começa a falar em uso flexível do espaço aéreo. Tá? Para isso, eu vou ter o elemento, um insumo relacionado ao elemento, as áreas que são geradas a partir desse insumo. Então, eu posso dizer que, em relação à cabeceira de um aeródromo, são geradas no-fly zones,
ou zonas de proteção de aeródromo, feito zona de aproximação, decolagem, horizontal interna. Então, todas essas áreas vêm e que elas se aplicam conforme o contexto. Então, uma zona de proteção de aeródromo ela vai se aplicar dentro de um contexto de objetos projetados no espaço aéreo, ou seja, CISAGA. Então, quando eu falo de no-fly zone, eu estou falando de um contexto de SARPAS e assim por diante. Com isso tudo, a gente já começa a ver o futuro em relação à análise automática do espaço aéreo. Tá? Então, essa capacidade de analisar solicitações a partir do tempo e espaço e de regras de acordo com o contexto. Então, teremos vários contextos, feito eu vou mostrar aqui na ferramenta, né, do ASA, em que eu vou ter um contexto para RedMet, um contexto para CISAGA, para SARPAS. Então, para isso, é necessário o quê? Uma mudança, essa mudança já existe, já vivemos essa mudança, né, atendendo a Lei Geral de Proteção de Dados. Para isso, está nascendo o sistema do SGPD, né? Então, o LGPD, que é a lei, fez a necessidade de surgimento de um sistema que chamamos ele de SGPD. Tá? Então, esse sistema que ele visa essa aplicação da Lei Geral de Proteção de Dados, ele vai fazer com que, a informação, o dado pessoal, ele seja tratado por uma equipe e que a equipe técnica ela não precisa ter acesso à informação pessoal do usuário. Então, quem analisa um espaço aéreo, ele não precisa ver quem é que pediu aquele espaço aéreo. Ele precisa verificar se aquela solicitação, se aquele espaço aéreo, né, se aquela pessoa poderia ou não pedir, é uma etapa administrativa. Agora, passou por essa etapa administrativa, a etapa operacional é verificar em relação à segurança, se vai afetar uma outra área ou não. Então, aí é onde é que entra essa abordagem administrativa, a gente separar o que seria a parte administrativa da solicitação, então ver se a pessoa pode pedir, se a pessoa está cadastrada para pedir, se ela está vinculada a uma organização que pode pedir, e a parte operacional, né? Se aquele pedido de área, se aquele polígono, se aquele espaço que a pessoa está pedindo interfere ou não, e se é possível ou não autorizar. Como é que vai acontecer esse credenciamento? Então, estamos criando uma matrícula DSEA. Então, caso a pessoa tenha um CNPJ, ela vai se cadastrar como CPF, utilizando ou o login único do GovBR, né, o login único do DSEA, e a partir daí ela vai poder cadastrar ou pedir o cadastro em uma instituição, que seria um CNPJ, e uma equipe vai tratar disso, vai verificar se os dados oferecidos, né, se a ortoga que ele apresentou lá em anexo, dá poderes a ele, dá direito dele poder se vincular àquela instituição ou não. E daí fazer aquele pedido. Né? Então, desde um gestor de um aeródromo até alguém que está pedindo um espaço aéreo condicionado. Daí, o ASA ele vai tratar dessa gestão das áreas. Então, vou poder pegar uma área e vou dizer, olha, a pessoa lá do CGNA pode pedir, ou do Exército, ou da Infraero, então ele vai poder pedir aquele espaço. E o ASA ele não vai se preocupar em si com a pessoa. Se a pessoa está vinculada a uma instituição que tem aquele poder e aquele papel que ela tem naquela instituição, a equipe que ela compõe, né, que ela faz parte daquela instituição, tem o poder, o privilégio de fazer aquela solicitação, aquela pessoa, quando logar, ela vai conseguir fazer. Tá? Gerando muitos ganhos, inclusive com integração com outros sistemas, feito um exemplo a parte de Vulcon. Né? Então, eu consigo pegar a circulação aérea geral e conciliar com a circulação operacional militar. Então, para isso, né? Então, quem está vendo quem está assistindo essa apresentação já consegue ver que gera um impacto enorme em relação às normas, né? Mas as normas elas são revistas para o quê? Para se adequar para melhor atender. Então, tanto a matriz, né, essa matrícula DSEA, a matriz, o uso flexível do espaço aéreo são coisas que estão entrando nas normas, né, que já tem grupos de trabalho discutindo como implementar isso da melhor forma possível. Tá? Como é que vai ser esse processo de implementação? A gente não consegue implementar, né, em tudo ao mesmo tempo, geraria uma dificuldade tanto para o analista quanto para o cidadão, então essa implementação é de forma gradativa. Fizemos a implementação tanto no SARPAS para análise automática do SARPAS, então o SARPAS ele tem um motor de análise automática, que já é o ASA, né, o ASA Auto, e quando o ASA Auto pega aquela solicitação e diz, olha, aqui eu não tenho como analisar de forma automática, ele leva para uma análise manual, então um técnico vai olhar,
mas o técnico ele olha e analisa utilizando o ASAMAP, que seriam essas ferramentas e essa estruturação em que é possível ver quais são os espaços aéreos, o que é que eu tenho que impor restrição lá. Vamos até então, já falamos do SAPAS, do ASAMAP. O ASAMAP também ele foi inserido no CISAGA, e inclusive na parte do motor de análise do CISAGA. Está nascendo aí, então a gente já está em fase de entrega do SGPD, para que a gente possa ir caminhando até chegar ao FUA. Então, essa foi a parte da apresentação e vou caminhar agora para mostrar os sistemas e a gente entender isso na prática, tá? Então, esse aqui, esse é o ASAMAP, né? Então, é a parte de mapa do ASA, em que eu consigo ter uma área aqui e que nessa área o técnico ele consegue verificar se há ou não alguma restrição. Então, eu estou desmarcando aqui a parte de aeródromos, só para facilitar um pouco aqui. E vou mostrar que para essa área aqui, ó, tiveram algumas interseções com L ponto com um raio de 3 km. Vou diminuir a altitude aqui, vou mandar recalcular para que a gente possa pegar interseções com L pontos com um raio de 600 metros e 2 km. Então, o que é que o ASA faz aqui? Ó? Ele mostra as nossas interseções. Então, a gente está com uma área enorme aqui, né? De certa forma até em real, para uma solicitação de voo de drone. Mas quando eu clico na área, ele diz, olha, ele dá o aeródromo, ele diz a área, a altitude máxima e mínima. E daí eu consigo ainda, clicando no aeródromo, ter uma integração com a ES-Web, em que eu tenho aqueles dados daquele, no caso aí um L ponto, né? Então eu consigo verificar se está fechado, se não está, coordenada geográfica dele, se tem algum NOTAM, a parte do RedMap, então está tudo integrado aqui, facilitando muito a vida do analista, e isso muito em breve vai estar na mão do cidadão, tá? Então, das nossas próximas entregas. Associado a isso, eu peguei uma área enorme aqui, mas a gente consegue também ver, por exemplo, a parte de interseção com zonas de aproximação e decolagem. Então, aqui ele acusou que tem 4 interseções, e esses dados vêm do CISAGA, então, com o Aeródromo Internacional do Recife aqui, facilitando um pouco a vida do analista, com em torno de 2 km também. Por que ele não pegou em torno de 9 km? Porque ele já olha aqui a regra, então ele já faz uma análise em relação à altitude. Se a altura fosse maior do que 25, do que 40 metros, aí ele ia pegar o outro raio, que seria o de 9 km, de em torno do aeródromo. Então, vou desmarcar aqui para a gente continuar a apresentação. O ASA trazendo todos esses ganhos, tá? Ele consegue pegar aqui se tem alguma interseção com áreas proibidas cadastradas no SAPAS, feito o palácio aqui do Campo das Princesas em Recife. Mas consegue pegar também áreas cadastradas como áreas em cima de presídio, tá? Se a área tivesse sido cadastrada no banco de dados. Então, esse ganho aqui, tá? Vou tentar trabalhar com uma área menor aqui, vou trabalhar com um polígono. Eu vou tentar pegar um polígono um pouco mais complexo. Então, estou com o meu polígono feliz aqui. E estou querendo fazer uma análise em relação agora com essa altitude. Deixa eu aumentar um pouquinho a altitude, senão a gente não vai conseguir interseção com as áreas da água. Vou jogar lá para a aproximação do aeródromo e vou pegar aqui um exemplo, o que eu tenho aqui de plano básico de zona de proteção, e aqui ele já acusa aqui a interseção com a superfície de aproximação e decolagem do plano básico de zona de proteção de Recife. Então facilita muito, muito, muito a vida do analista, tá? Vou conseguir mostrar isso aqui. Então, deixa eu só ajustar aqui para tirar as vias. E vou também tirar aqui o que seria a parte de no-fly zone. Vou colocar algumas superfícies tridimensionais aqui para que a gente possa ver um pouco melhor. Então, isso tudo é gerado a partir desse motor de geração automática de desenho, tá? Então, ele consegue mostrar aqui
e ele analisa possíveis interferências. Então, eu tenho um motor de análise automática que ele diz o que está violando, e eu tenho uma parte de mapa que ele mostra essa violação para o analista. Tá? Então, vou ter aqui em Recife, por exemplo, alguns paredes no litoral que tem essa interseção. Vou pegar aqui a cônica agora. E vou conseguir mostrar aqui a mesma aproximação e decolagem que a gente conseguiu ver lá no ASA. Então, a superfície é a mesma. Está um lado mais aberto do que o outro por causa do offset, né? Isso está previsto lá na publicação desse plano. Então, ele consegue fazer isso. E todas essas superfícies elas são geradas de forma automática. Então, a gente tem um motor que gera isso aí tudo, que seria o ASA-GAD, que é a geração automática de desenho. Então, qual é o ganho para a gente? Eu consigo visualizar e controlar em relação ao analista referente ao que eu tenho de interferência, de zonas de proteção de aeródromo, ali ponto, de auxílios, e eu consigo visualizar aqui, por exemplo, tudo que já foi aprovado ali. Então, o que já foi aprovado naquela área. Veja que ele não pega nem fora da área. Então, ele faz um cálculo de interseção e eu consigo definir uma altitude. Então, nesse polígono, nessa área, o que já foi aprovado ou não. Facilitando muito a análise e a isonomia. Tá? Então, a gente consegue fazer e facilitar isso. Vamos avançando aqui, né? Dentro do processo do ASA, eu tenho aqui a parte de mapas. Então, eu consigo mostrar aqui a parte de mapa. Então, o ASA ele consegue, né, dar essa interseção para o analista, que facilita muito em relação ao que já está aprovado. Então, eu consigo pegar aqui o protocolo de um processo, de uma pré-análise, e verificar. Né? Então, eita, já tem uma aprovada aí, qual é a razão de estar aprovado ou não? O ASA ele traz algumas ferramentas e alguns recursos que facilitam. Feito clicar no mapa e trazer a coordenada geográfica. Inclusive, ele consegue trazer isso em grau decimal. Então, eu consigo clicar no mapa e encontro em grau decimal com um estimado de elevação do terreno. Então, eu clico lá, ele faz um cálculo. Temos um serviço que utiliza um modelo de terreno para a gente estimar uma elevação. Conseguimos também, clicando, tem grau em UTM, então para quem trabalha com AutoCAD ou LibreCAD, ferramentas CAD, então tem a maior facilidade de levar esse dado, tanto de importar quanto de exportar esse dado, facilitando muito. Tá? Então, são ferramentas, são recursos que vão estar disponíveis para o cidadão, tá? Claro que não todos de uma vez, então vai ser um processo gradativo, com criação de workshop, de forma a facilitar a vida. Inserir tudo isso de uma vez vai precisar de um treinamento e eu acho que a gente vai tentar otimizar e investir em tornar a ferramenta um pouco mais fácil nesse primeiro momento. Mas estou mostrando a ferramenta completa aqui, com várias imagens. Ela consegue trazer uma integração com cartas. Então, aqui na área de Recife, por exemplo, temos várias cartas que estão disponíveis no GeoServer da ISWeb. Então, conseguimos já apresentar isso. Temos WAC. Então, basta digitar aqui um trecho do nome da carta, ele já vai filtrar para a gente. RES, então, eu consigo aqui apresentar a parte de RE. Consigo apresentar aqui, ó, inclusive colocar uma transparência na carta, facilitando bastante. Temos ferramentas de análise, de impressão, integração com outros sistemas. Então, hoje a integração forte com dados do GeoServer da ISWeb, com o SDIA, facilitando bastante. Tá? Busca de Notan. Conseguimos fazer a integração com dados da Anatel, ANA, BNDES, Embrapa, IBGE e muitas outras instituições que forneceram esses dados, tá? Como
como WMS, facilitando o consumo no ASA. Então, o ASA ele tem essa facilidade de consumir dados que vêm de outros lugares. Vou pegar a parte de OPE aqui, vou desmarcar para facilitar um pouco a nossa vida aqui na ferramenta. Em relação às superfícies, tá? Então, conseguimos ter aqui, de forma estruturada, as aerovias de baixa, as aerovias de alta, terminais, DMS, CTAs, ATZs. Então, se a gente for pensar em uso do espaço aéreo, a gente já consegue ter isso tudo integrado, de forma que o sistema ele consiga, inclusive, calcular a interseção. Então, aqui ele só mostra, né? Então, se eu jogar para cá, o sistema ele vai recalcular e ele vai dizer, eita, ó, tem uma interseção lá com a outra terminal. Em pouco tempo a gente vai fazer uma integração também com dados do Inforçar e Redmet, já está no nosso escopo de entrega. E daí facilitando, né, a integração com outros sistemas. Só que a gente só conseguiu fazer isso e chegar nesse ponto graças a passos que demos antes, feito o SARPAS, né? Então a entrega do SARPAS. Então o SARPAS ele já tem alguns anos e ele foi entregue quebrando um paradigma em que foi feita uma análise automática. Essa análise ela auxiliou bastante o cidadão e a gente viu a necessidade de aprimorar essa análise, de levar em consideração as cabeceiras dos aeródromos na utilização desse cálculo automático de imposição de restrição para solicitação de voo de drone. E hoje temos, em relação a no-fly zones, essas superfícies bem mais estruturadas. Então, se pegamos, por exemplo, as zonas de aproximação e decolagem, hoje elas são nesse formato aqui, né? Então o motor ele já calcula, já considera essa interseção nesse formato, e o setor de normas tem analisado e se debruçado como tratar, né? Quando tem uma grande quantidade de interseção, feito o caso de São Paulo, em que temos vários aeródromos com vários helipontos, né, bem próximos um do outro, para que isso possa ser apresentado da melhor forma possível tanto para o cidadão quanto para o analista. Então, a gente vê essa mudança normativa, esse esforço, essa mudança cultural na parte de AGA, assim como também na parte na parte de SARPAS, assim como na parte de AGA. Tá? Então, para a AGA, o que é que a gente pode dizer? Que quebramos um paradigma quando publicamos os planos básicos, fizemos um esforço agora, e o esforço está sendo feito ainda para ter esses dados de forma estruturada. Então, temos o portal AGA, que publica, né, que dá publicidade a uma restrição no uso do espaço aéreo. Então, a prefeitura consegue ter acesso a esse dado, a essa informação. A gente consegue baixar esse dado, ó, pelo portal, e a gente consegue ter esse dado já de forma estruturada tanto no CISAGA quanto no ASA, facilitando a vida do analista. Tá? Então, daí segue que o próprio ASA, né, veio para trazer um ganho em relação ao tempo médio de resposta. Então tivemos um ganho aí em relação à análise de aeródromo, análise de OPEA, foi bem expressivo isso. E a gente consegue apresentar isso com números. Tá? Então, mesmo com um aumento bem expressivo da quantidade de solicitações de pré-análise, então a gente consegue ver aqui, ó, 2019, 2020, 2021. Então, temos em 2021 um número bem elevado de solicitação e caminhamos para automatizar aqui, ó, uma comparação 2019, 20, 2021. Então, praticamente dobrou a quantidade, né? Em 2 anos a gente tem um dobro de quantidade de solicitação. E isso afeta muito a parte do regional. Então, vários regionais aqui, ó, feito o SINDAC 1 e o CRCEA, eles têm recebido um impacto muito grande de solicitações, né? Então, o CRCEA só em 2021 teve 41 mil solicitações de pré-análise, e o ASA ele vem dentro desse contexto para tentar criar uma automatização para desonerar o analista dentro desse processo. Então, esse controle de quantidade, né? Então, processos, quantos processos eles entram, né?
tanto pedidos de aeródromo quanto pedido de análise de OPEA, né? Então, o OPEA, né, o objeto projetado no espaço aéreo, ele passa por um processo que seria de pré-análise, e esse processo de pré-análise pode desencadear a solicitação de um processo na água. Toda a parte de asa, de motor automática, tá voltado para tentar facilitar a vida do analista, tá? Tanto na análise manual quanto na análise automática. Tá? Então, aqui é um exemplo de documentos gerados. Então, só no mês de setembro tivemos 22.120 documentos gerados no CISAGA, né? Então, uma quantidade muito grande. O pessoal da AGA está trabalhando bastante aí. E o motor, né? Essa análise automática, esse fluxo documental vem para auxiliar isso. Então, o ASA ele acaba sendo uma prioridade para auxiliar o analista dentro desse processo aí de aumento de demanda. Tá? Então, a gente consegue ver isso por ano, por regional também, né? Então, novamente aqui o Sindactão e o CRCEA aí na frente aí com bastante demanda. Como é que a gente fez isso, né? Como é que a gente conseguiu dar esse ganho e auxiliar de alguma forma a vida do analista, né? Então, entregamos para um analista um motor de análise, né? Então, vou fazer aqui uma solicitação para a gente entender isso melhor. Então, estou colocando aqui um dado, né, alguma informação, e aqui a gente vai tentar encontrar de forma automática os planos básicos de zona de proteção que são influenciados aqui, ó. Então, para essa informação que foi apresentada aqui, para esse vértice, eu posso dizer que ele tem uma violação na superfície horizontal interna de quase 200 metros, tá? Então, isso acaba facilitando muito, ó. Vou tentar deslocar a minha superfície e ele vai recalcular para a gente aqui e ele vai encontrar novos resultados aqui se mudamos os parâmetros, tá? Então, vou colocar uma altura um pouco mais real aqui, ó, 52 metros, e uma altitude de 110 para ficar mais real para o Recife. Então, ele vai dizer, olha, está na horizontal interna, e lá na horizontal interna só pode uma altitude até de 55, né? Então, você apresentou 110, então tem 55 violando. Então, tudo isso já faz parte de um ganho da ferramenta de análise automática, em que isso é dado para o analista, gerando superfícies, em que o analista ele consegue visualizar. Vou até desmarcar essa aqui, e vou trazer aqui a superfície que está aqui. Essa superfície que ela é gerada com um único clique. Então, a gente consegue gerar essa superfície de proteção de voo visual e conseguimos também gerar o objeto, né? Então, os dois facilitam a vida do analista para conseguir ver isso no mapa. Tá? Claro que tem suas dificuldades, né? Então a gente está avançando, fizemos grandes ganhos, né? Então, há 2 anos atrás, o tempo de geração de um plano básico de zona de proteção de aeródromo era muito grande, era superior a 6 meses, e agora com um único clique a gente consegue gerar essa superfície de forma automática, inclusive mudando os parâmetros dela. Então, isso tudo está sendo absorvido no ASA, que tanto gera as superfícies quanto faz a análise, né? Então, todo esse motor de análise que hoje é apresentado no CISAGA para o analista, né, no fundo, faz parte do motor de análise do ASA, que é a ferramenta que eu estou apresentando agora. Então, conseguimos mostrar isso. Cálculo de municípios impactados. Conseguimos, em relação à no-fly zone, separar, então, fatiamos para auxiliar a análise. Então, os dados que vêm da ESWeb, do CISAGA, por superfície, né? Então, com raio de 2 km, 9 km, tudo isso é possível através desse motor de análise, tá? Amparado, claro que em normas, tá? Em relação ao nosso espaço aéreo, a tendência é ampliar e que a gente possa, a partir disso, criar superfícies que elas sejam mais flexíveis. Então, hoje o ASA ele permite a criação dessas superfícies, em que essas superfícies elas conseguem, né, o polígono ele gera uma superfície, ele cria um polígono, esse polígono ele vai ser
vai se tornar um espaço aéreo, e esse espaço aéreo ele vai estar preso a um tempo, né? Então eu vou poder dizer para ele se ele pode ou não impor algum tipo de restrição, qual é o tipo de restrição, qual é a data inicial e final, quais são os dias da semana que ele vai impor essa restrição, e isso tudo vai acabar auxiliando bastante aí para que a solicitação ela possa ser melhor viabilizada, né? Então, num cenário em que eu não tenho uma análise temporal, se eu tenho dois pedidos na mesma área, eu vou poder negar, mas se eu tenho uma análise temporal, eu posso dizer, eita, não, interferiu no tempo. E isso com muita transparência para o usuário, para o solicitante, ele vai poder ajustar essa análise. Tá? Então, como é que a gente consegue pegar esses dados, né? Então, da onde vêm essas informações? Isso faz parte de uma integração entre os diversos sistemas do DCE. Então, dá um exemplo aqui da parte do GeoServer, do ICA, né, faz parte do DCE, em que temos todas as nossas camadas aqui de forma estruturada, e todas essas camadas elas são consumidas de forma automática pelo ASA. Né? Então o ASA ele consegue consumir isso. Né? Então peguei aqui um exemplo Fortaleza, peguei a ARC de Fortaleza. Então posso chegar aqui no ASA, eu posso ir lá em cartas, escrever aqui Fortaleza, e vai estar lá a mesma ARC de Fortaleza. Então, qual é a vantagem de utilizar isso lá no ASA? É que você vai poder comparar com outras cartas, vai poder trabalhar em relação ao nível de transparência da carta no mapa, vai poder comparar com imagem satélite, vai poder trazer um polígono para esse ponto aqui. Então, um exemplo aqui, eu vou colocar aqui, vou trazer um polígono para esse ponto aqui, e já posso pedir para fazer uma análise a partir desse ponto aqui para o que interfere. Então, de forma automática, a gente já conseguiu pegar aqui o que é que eu tenho de raio de 3 km em relação a aquele ponto, que foi o que eu já tinha marcado. E aqui, né, ele trouxe também as zonas de proteção, né, zonas de aproximação e decolagem de aeródromos, porque também já estava marcado aqui no motor de análise. A partir do momento que a gente redefine esses valores, com esses novos parâmetros de altitude, a ferramenta ela já recalcula e diz, olha, com raio de 600 metros eu tenho esse, com um raio de 2 km, e à medida que a norma for mudando, e vai mudando essas dimensões, o ASA ele também vai se ajustando a esses novos parâmetros da norma, viabilizando de forma segura essa solicitação. Tá? Vou aproveitar aqui para mostrar a integração com o que a gente tem de EAC, né, permanente. Então, tem algumas EACs, vou desmarcar aqui. Pronto. Então, aqui eu tenho um exemplo SBR 245, e ele já conseguiu identificar que existia uma interseção, e vê que interessante, ó, a interseção é só com um pedaço da área, mas mesmo assim ele consegue sinalizar para a gente, garantindo aí a segurança e mostrando para o usuário, né, que vai ser o futuro, para que ele possa ajustar a área dele, livrando aquela possível área se tiver uma restrição e as duas áreas não puderem coexistir. Tá? Então isso é uma parte do ASA. Colocamos várias outras ferramentas no ASA, a ideia é que a gente trabalhe de forma gradativa com essa integração. Tá? Então, com isso, finalizamos essa apresentação, né? Só um resumo do potencial do ASA e as cenas dos próximos capítulos que estamos começando a entregar, então em breve vai estar com o analista. Então, em nome da Assessoria de Transformação Digital do DCEA, agradeço, né, o convite e a possibilidade de poder mostrar um pouco do nosso trabalho.